Sejam todos bem-vindos às 7 linhas da Umbanda. Agora nós vamos falar sobre as 7 linhas, né? Esse também é um tema que gera muita polêmica aí para quem está buscando, para quem está chegando agora na Umbanda e vai pesquisar. São muitos conteúdos diferentes, né? São muitos autores diferentes, cada um explicando as 7 linhas de uma forma, né? Cada um colocando as 7 linhas de uma maneira. E as pessoas que estão entrando na Umbanda, que estão chegando agora na Umbanda, ficam um pouco perdidas, né, nessa informação, e também às vezes chegam no terreiro, né? Hoje em dia os terreiros estão mudando graças ao nosso Pai Zambi, mas às vezes não tem o estudo, não tem a doutrina, e isso gera mais dúvida, né? Deixa o médium, né, ali o médium que está na Umbanda mais inseguro um pouquinho, né? Porque ele vai buscar fora, de ver que não é igual na casa, isso dá um nó na cabeça. Então, eu vou explicar para vocês aqui o surgimento das 7 linhas, porque isso é bem importante para vocês entenderem essa diversidade que existe na Umbanda. Então, quando a gente pega as 7 linhas de Umbanda, né, muitas pessoas afirmam que as 7 linhas de Umbanda nasceram junto, né, com o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Vocês viram que eu contei toda a história da Umbanda e em nenhum momento eu mencionei, né, que o Caboclo das 7 Encruzilhadas fala que existia a religião chamada Umbanda, e ele não fala. Isso é bem interessante, né? Por quê? Porque a origem do nome do Umbanda, né, ela vem 5 anos depois do surgimento da Umbanda. Então, existiu um culto, uma religião, né, espíritas, vamos dizer assim, né, trabalhando com espíritos, mas não tinha o nome ainda. Depois de 5 anos, aparece uma entidade chamada Orixá Malé. Essa entidade que se apresentou em Zé de Moraes, e nesse período é bem importante falar para vocês também, Zé de Moraes trabalhou só com 2 entidades, com o Caboclo das 7 Encruzilhadas e com o Preto Velho Pai Antônio. E aí aparece o Orixá Malé. Esse Orixá Malé é um caboclo de Ogum, na verdade, né? Mas se chamava Orixá Malé. E esse caboclo de Ogum vinha para limpar todas as energias negativas, retirar todas as demandas, os feitiços, a energia pesada. Ele descia em Zé de Moraes, né, e levava essas energias. E o Caboclo das 7 Encruzilhadas resolveu dar um nome à religião, homenageando o Orixá Malé, que era um espírito, né, muçulmano, e aí dá o nome de Alabanda. Olha que interessante, Alabanda, que Alá significa Deus e Banda, né, do lado, então significava do lado de Deus, da tradução de Alabanda, e foi esse nome que o Caboclo das 7 Encruzilhadas deu, e aí ficou o nome Alabanda. E nesse período não se falava em orixá e nem em 7 linhas, certo? Passado 17 anos depois, né, 17 anos depois, Zélio Fernandinho de Moraes e o Caboclo das 7 Encruzilhadas, né, trabalhando, e daí surge uma pessoa bem importante nesse período, que é seu Leal de Souza, né, o pai Leal de Souza, e essa pessoa, junto com Zélio de Moraes, junto com o Caboclo das 7 Encruzilhadas, ela faz uma codificação da Umbanda, né, e que é apresentado em 1925 aqui no Paraná, no Jornal Espírita que tinha, né, que era um jornal aqui do Paraná, e é apresentada essa primeira codificação dentro da linha de Zélio de Moraes, né, que eles apresentaram essa primeira codificação dos orixás. Então 17 anos depois, nesse período, nos falava em orixá na Umbanda. Bem importante colocar isso. E a primeira linha que eles apresentam é o nosso pai Oxalá, o nosso pai Ogum, né, o nosso pai Oxóssi, o nosso pai Xangô, nossa mãe Iemanjá e a linha das almas. Olha que interessante, tinha a linha das almas. Não tinha Oxum. Não existia Oxum. Então era Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Iansã e a linha das almas. Né? Não tinha a nossa mãe Oxum ainda. E aí depois, né, outros autores apresentam outras codificações, né? Isso passado já quase 30 anos de Umbanda, eles começam a apresentar umas outras codificações dos orixás, né? Então cada autor estudioso, né, estudou com a pesquisa dos caboclos, dos guias, começou a surgir outras vertentes dos orixás. E essa vertente também de Zélio de Moraes, né, ela muda um pouco lá para frente, ela vai mudar. Daí depois entra, né, a mãe Oxum, daí começa uma mudança lá na frente. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui bem claro é que a Umbanda não inicia, né, como alguns falam, com as 7 linhas. Ela não tem o início com as 7 linhas de Umbanda, né? Por que a Umbanda não enfatizou os orixás? Porque a Umbanda trabalha com espíritos.
A Umbanda, ela tem os orixás dentro do terreiro, mas é de um culto diferente do culto da nação, né, que é do candomblé, do batuque. Então a Umbanda, ela já deixa um marco ali que ela veio para trabalhar com espíritos. Nós, dentro da Umbanda, nós trabalhamos com os guias, que nós chamamos de espíritos, né, que são os caboclos, preto, os herês, os exus, o cigano, o boiadeiro, o marinheiro, todo esse povo aí. Esses são espíritos. E os orixás estão na Umbanda para quê? Para identificar a linha, né, que esse médium vai trabalhar. Então, por isso, quando vocês chegam no terreiro de Umbanda, vocês vão ver alguns terreiros, né, as pessoas com as faixas, ou às vezes usam uma faixa no peito cruzada, ou como um colete, e outros, como nós, usamos uma faixa amarrada na cintura, né, que é essa faixa aqui, e essa cor aqui representa o nosso pai Ogum na Umbanda. Então ali nós estamos identificando, né, no caso que eu sou filho de Ogum, e qual seria o meu caboclo de Ogum? É o Ogum que eu venho trabalhar. Então eu sei que eu sou do filho do orixá Ogum na Umbanda, mas eu tenho que identificar o pai de cabeça. O pai de cabeça é Ogum Beramar, que trabalha comigo. Então eu sou filho de Beramar, o espírito que vai trabalhar comigo é na irradiação do orixá, né? Isso nós vamos estudar lá para frente, mas eu estou aguçando vocês aqui. Mas é na irradiação desse orixá e esse espírito é Ogum Beramar. Então isso é bem importante, né? Então nasce-se a Umbanda aí com os espíritos e mais tarde eles fazem o agrupamento dos orixás para identificar as linhas de trabalho desses espíritos. Olha que bacana que é a nossa amada Umbanda aí. Então agora nós continuamos aí com o nosso curso Conhecendo a Umbanda.